Fala galerinha, estamos começando aqui mais um Passando o Código. Hoje é com um convidado extremamente especial, é com o nosso querido Joaquim, ele que é sócio da nossa escola programa e também atua como desenvolvedor. E hoje ele vai contar um pouquinho da história dele, de como ele entrou na área do desenvolvimento e como foi a trajetória dele até chegar onde ele está hoje. Então vamos ouvir que a história dele é muito massa. Então, Joaquim, se apresenta aí para o pessoal, fala um pouco de você, o que é que você faz, beleza? Pode ficar à vontade. Beleza. Saulo, primeiramente agradeço demais pela oportunidade de estar aqui, certo? Apesar de sermos sócios, apesar de estarmos trabalhando juntos na Escola Programa, entendo que existem várias pessoas que fazem parte desse universo que hoje é a Escola Programa, e está sendo um dos primeiros que está vindo para cá, é algo muito gratificante para mim, certo? E acredito que essa reunião vai ser, aliás, acredito que essa entrevista vai ser uma entrevista muito boa, né? Acredito que a gente vai estar conseguindo trazer muita informação para a galera que vai estar assistindo, principalmente relacionada à minha carreira, a tudo que eu fiz até o momento e todo o caminho das pedras que eu desenrolei para poder chegar até onde eu cheguei, né? Entendo que ainda tenho muita coisa para andar, ainda tenho muito caminho para poder percorrer, mas tem muita coisa para mostrar também no meio dessa carreira que eu fiz até o momento. Com certeza, cara. Tenho certeza que muita gente vai aprender, vai pegar muito bizu com você hoje. Então, vamos começar pelo começo, né? Fala aí um pouquinho da sua infância, Joaquim. Você era o aluno na escola que sentava ali na frente, você era um aluno mais do fundão. Conta aí um pouquinho pra gente como é que era essa parte. Certo, certo, Saulo. No começo, cara, quando eu estudava ainda no meu fundamental, eu sempre fui uma pessoa de ficar no fundão. Não que eu fosse aquela pessoa que fazia muita bagunça, nem nada do tipo, mas eu só ficava no fundão, ouvia as aulas, ficava muito na minha mesmo, prestava atenção, nunca fui atrapalhar muito o professor também, e Uhum. fazia as minhas coisas. Acredito que era um aluno de mediano para um aluno bom, entende? Então, acho que eu Sim. estava mais ou menos nesse caminho. E, inclusive, por ser um aluno de mediano para bom, eu era uma das pessoas que ensinava alguns dos meus colegas. Então, quando eu tinha dúvida, por exemplo, em algum conteúdo de biologia, em algum conteúdo de química, que inclusive eram áreas que eu gostava bastante, ainda gosto, na verdade, tenho uma admiração muito grande por quem trabalha nessa área, mas acabei indo para uma outra área, né? E quando o pessoal tinha dúvida nessa parte de biologia, nessa parte de química, eu estava sempre lá para poder apoiar. Era a parte que eu mais gostava. No geral, sempre fui uma pessoa curiosa. Sempre fui uma pessoa que gostava e ainda gosto de aprender. Então, acredito que nada mudou em relação a essa parte de gostar de aprender. Tanto que hoje eu estou na área que a gente precisa estar sempre aprendendo, né? Com certeza. Cara, que legal isso daí. Você comentar que era o cara que ensinava, demonstra que a capacidade de ensinar veio desde cedo, né? Desde da época ali da escola, é uma coisa que você vem ali praticando, mesmo que indiretamente, né? Capacidade de ensinar. E, pô, cara, que legal. Você foi ali um aluno mais do fundão, mas aquele do fundão mais organizado, né? Mas e aí, qual foi, Joaquim, o seu primeiro contato assim com tecnologia? Como é que foi? Conta aí um pouco mais pra gente dessa parte. Cara, uma pergunta muito boa, porque eu entendo que tive dois contatos com tecnologia. O primeiro foi relacionado com a parte mais de jogos. Eu sempre fui uma criança que gostava muito de jogar. Acredito que até hoje eu acredito acabei sendo uma eterna criança nessa parte de jogos. Continuo gostando bastante de jogar. Só que eu jogava por jogar. Eu gostava muito dessa parte de jogos eletrônicos e isso sempre foi algo que eu eu fazia por prazer, sempre foi assim. E eu nunca pensei em programação nem nada do tipo, pelo Uhum. contrário. Até a faculdade, que foi o segundo momento que eu tive contato com tecnologia, eu nem sabia o que era programação. Eu juro para Caraca. você que, inclusive, apesar de já termos comentado um pouco sobre isso, vale a pena falar aqui também que quando eu cheguei na faculdade, antigamente eu estudava para medicina, pessoal. Então, eu estudava muito para medicina e não tinha conhecimento algum dessa área de tecnologia. Quiçá, logicamente, o que eu estava acostumado a jogar. Então, eu só conhecia jogos eletrônicos, mas não sabia nada relacionado à programação. Quando eu cheguei no curso de engenharia de software, foi um baque.
Foi um baque porque, cara, eu estava acostumado com algo totalmente diferente. Eu estava acostumado com os conteúdos que a gente costumava ver no colégio, no ensino fundamental, no ensino médio, principalmente relacionado com a parte de biologia, com a parte de química, Aham. que eu até havia comentado, que eram as áreas que mais faziam sentido para mim na época que eu estava estudando para medicina. E me deparei com coisas que eu não tinha visto ainda. Me deparei com muito símbolo que geralmente a galera se assusta. E eu me assustei também quando eu vi e pensei, puxa, cara, onde é que eu vim me meter? Meu primeiro contato foi ótimo, foi com o jogo, e meu segundo contato foi onde que eu vim me meter. E olha onde é que eu tô hoje. Depois de falar onde é que eu vim me meter, eu acabei me metendo mais ainda nessa área. E quem diria que eu iria gostar tanto dessa área? Interessante, né, cara? Porque muita gente acredita, né, Joaquim, que para o cara tornar ali desenvolvedor e para a área da tecnologia, ele tem que querer isso e ser aquele. Muita gente tem essa visão de ser aquele cara que desmontava tudo, que sempre mexia em tudo. E muitas vezes não é assim, né? Como no seu caso. Você nem queria seguir a área da tecnologia, nem queria, nem tinha intenção de ir de ser programador, ser dev, né? E apesar dos apesares, foi testando e descobriu que você tinha assim vocação e que conseguia assim aprender programação. Cara, isso é muito legal, porque eu pergunto essas coisas por quando foi que você teve o primeiro contato, porque a gente chega aqui num consenso, a cada entrevista que eu faço, é que o primeiro contato com a tecnologia geralmente é um jogo que desperta a curiosidade, e aí, a partir daí, o programador, a pessoa entrevistada, tem o interesse de aprender programação, para entender justamente como é que funciona isso, como é que é feito essas coisas, né, cara? E no seu caso, acabou despertando também a curiosidade, mas ainda assim não foi o suficiente para fazer você seguir na área ainda logo de cara assim, né? Isso é muito interessante também. Então, você que está em casa e que curte essa área de jogos e tal, e tá ali balançado com a sua área, não sabe se quer seguir isso mesmo, dá uma chance para a programação. A gente pode ver aí, ó, no nosso caso, do nosso querido Joaquim, que não foi a primeira opção dele, mas que casou muito bem, como a gente vai ver agora. E aí, entrando nesse assunto, Joaquim, de profissão, programação, quando foi que você de fato decidiu, cara, eu quero isso aqui para minha vida, eu vou entrar em programação e vou estudar isso daqui? Conta mais um pouquinho para a gente, por favor. Cara, primeiro, quando eu estudava para medicina, eu não sabia que iria para a área de tecnologia de forma nenhuma. Até porque, se eu estou Uhum. estudando para medicina, não fazia sentido eu imaginar algo diferente disso. E depois da segunda tentativa, que eventualmente eu acabei descobrindo que havia passado para medicina, eu fui para a engenharia de software e, ainda fazendo o curso de engenharia de software, eu não me via como alguém que queria trabalhar com programação. Tanto que nos meus primeiros 4 semestres, acredito eu ainda não tinha feito disciplinas relacionadas com programação. A minha Uhum. disciplina de fundamentos de programação no meu primeiro semestre, eu simplesmente não fiz. Eu simplesmente abdiquei dela. Eu pensei, cara, é algo muito estranho para mim, muito alienígena, não quero. Não faz sentido para mim, não. E aí eu só fui ver algo relacionado à programação de novo no começo do meu terceiro ano de faculdade. De 4 anos de faculdade, eu passei 3, aliás, 2, na verdade, né? Passei 2 anos empurrando com a barriga e pensando, cara, vou ver se eu acho outra coisa aqui da área que faça sentido para mim. Pensei em gestão de projetos, passei muito tempo, inclusive, estudando gestão de projetos, até me deparar com algo que parece meio óbvio, mas que para mim não era na época. Como é que eu vou gerir um projeto se eu não sei programar? É um E, excelente questionamento, né? Isso daí. pois é um excelente questionamento. E que eu só me fiz depois de passar 2 anos de faculdade. E aí, no meu terceiro ano, eu pensei, cara, vamos dar uma oportunidade, vamos ver o que acontece. E com um pouco mais de conhecimento, e principalmente com a mente um pouco mais madura, com a mente um pouco mais aberta para o que podia vir, eu percebi que programação não era esse bicho de 7 cabeças que eu estava achando que era. Pelo contrário, era uma área até bem divertida, porque eu podia usar da minha criatividade para fazer o que eu quisesse. Basicamente, eu só precisava ter um conhecimento e a criatividade. E o mundo se formava ao meu redor. Então, por muitas vezes, inclusive hoje, eu me deparo com problemas do mundo real, que eu resolvo, inclusive, eu falo muito isso na escola Programe, e eu passo muitos exercícios relacionados a isso, que, cara,
programação não é só você aprender a fazer continha, porque o programa para você ele não vai fazer só continha, ele não vai fazer só cálculos, ele pode resolver um problema do teu dia, então não necessariamente tu vai precisar ser um desenvolvedor para aprender programação, entende? Então, acho que uma das coisas que mais pegou para mim para eu poder querer ficar na área de programação foi isso. Eu basicamente ter o mundo na palma da minha mão de acordo com a minha criatividade. Tudo que eu queria fazer, eu podia. E até hoje eu faço assim, tudo que eu quero fazer, eu posso, com a programação, claro, né? Então, quando chegou no meu terceiro semestre, voltando para o que eu havia falado, no meu terceiro ano, perdão, eu voltei para programação, voltei a estudar o que era programação de verdade, adorei, e então pensei, cara, gestão de projetos que nada, vou virar desenvolvedor, que é o que eu quero fazer. Passei meu primeiro estágio como desenvolvedor, o segundo estágio, por aí fui, até hoje estou aí no caminho. Cara, que legal, né? Isso daí, porque de fato, após entrar na área da TI, você ainda não queria tanto aprender a programar, não queria ser programador, não queria ir mais para a área da gestão de pessoas, né? E é muito interessante Exato. isso, porque mesmo com a má impressão inicial, você acabou conseguindo mudar isso e moldar para você acabar se tornando um desenvolvedor no futuro, mostrando que não necessariamente você precisa logo saber de cara, né? Você precisa tipo, ter um talento para isso, porque muito provavelmente você não tinha lá um talento tão alto para isso, visto que de primeira você não foi tão, não gostou, né? Criou uma aversão, não entendia. Então é muito interessante isso, porque mostra que programação é treinável. É ali você bater, Vai além de martelar que talento, você aprende, cara, que não vai tem bem além de muito talento. segredo. Não tem muito Acho que a segredo. ideia principal é você perceber que você consegue, desde que você pratique. Desde que Exato. você pratique realmente. Não é questão de, eu estou vendo muitos símbolos esquisitos aqui e por causa disso eu não vou dar uma chance. Ou então, eu vou dar uma chance, mas eu vou só ficar vendo os vídeos, vou só ler alguma coisa. Não, cara. Infelizmente, se você fizer dessa maneira, não vai funcionar. E você perde a parte mais interessante da programação, que é a criação, que é a Exato. parte que permite que você consiga criar as coisas ao seu bel prazer. Então, se você está pensando em entrar na área de programação, algo do tipo, cara, faz isso, mas entende que você precisa praticar. E não se perde nessa de, vai ser muito difícil. Não vai ser, cara. Não vai ser. Pratica que você vai ver que você vai gostar, inclusive, de programar. Assim como eu gostei, né? É verdade. É uma coisa que você acaba de fato gostando mesmo, né? Porque você aprende a criar coisas, você fica, meu Deus, olha isso aqui, que interessante. Aí você Até fica, e hoje, dá para fazer outra coisa assim? Pô, será? Acho que dá. E você vai pá, 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 e erra, e depois, tum, consegue também. É muito legal essa sem parte. dúvidas. Sabe? A gente tem alguns alunos na escola programa que mandam mensagem para mim no meu privado falando, cara, eu aprendi tal coisa contigo, eu aprendi, às vezes, inclusive, aprendi a fazer testes, com esses testes comecei a automatizar algumas coisas. Cara, é gratificante demais ver que tem muita pessoa que está aprendendo realmente, está gostando do que está fazendo, entende? Sim, isso é muito interessante, né, cara? Porque muita gente acha que os testes, né, são feitos ali manualmente, ou talvez não saiba nem da existência dos testes, mas todo software, antes de ser lançado no ar, pessoal, eles são testados e não são testados assim manualmente por pessoas. As pessoas programam, criam ali programas para testar o software de acordo com o modo que ele é feito. É muito interessante isso aí. A gente também ensina uma palhinha disso na escola programa, né? Então, Perfeito. muito legal isso daí. E aí, Joaquim, você foi concluindo a graduação, né? Aprendeu programação de fato. E aí, quanto tempo assim após você finalizar a graduação você conseguiu o seu primeiro emprego assim, na área? Cara, eu consegui o primeiro emprego, eu ainda estava na graduação. Na verdade, meu primeiro estágio, por assim dizer. E o segundo também. Meu segundo estágio eu consegui, eu ainda estava na graduação. E no final da minha graduação, acredito que no exato mês que eu me formei, eu fui efetivado. Então, acredito que não tem como separar um do outro. Assim que eu finalizei minha graduação, eu fui realmente efetivado como desenvolvedor júnior. E, então, não tem como eu dizer, depois de um ano eu consegui minha primeira vaga. Eu já estava An- no processo, se dizer. Imagina que não é questão de, passou um ano, eu estou pronto. Não, você vai estudar, você vai treinar,
E à medida que você vai acumulando, vai adquirindo conhecimento, experiência, você vai se formando. Você está aqui numa escadinha e você vai estar crescendo progressivamente nessa escadinha. Não é que, cheguei em determinado nível aqui da escadinha, eu estou pronto para o mercado. Não, cara, pode ser que você esteja pronto antes, pode ser que você esteja pronto depois. O que vai dizer isso daí é a sua experiência. E não necessariamente experiência você tendo que trabalhar no mercado para isso. Mas você construindo seus próprios projetos, né? Como eu falei, com a questão da criatividade e tudo mais. Você vai fazer seus próprios projetos, vai quebrar muita cabeça e vai aprender com isso. É verdade, viu? Dá uma quebradinha de cabeça, mas é uma satisfação assim tremenda, né? Quando você consegue de Demais, fato resolver demais. aquele problema. Compensa todo o estresse, com certeza. E aí, Sem dúvida. você conseguiu o emprego antes mesmo de ser formado, né? Ali no estágio. E no dia que você se formou, você foi efetivado, ou seja, esperou um total de 0 dias para ser contratado. Enquanto em muitas outras faculdades, né, Joaquim, a pessoa se forma e fica ali, né, naquele limbo de não conseguir um emprego e buscar emprego na área e não ter experiência. E é muito complicado, né? Muito comum isso acontecer. Muitas vezes o pessoal brinca, né, que engenheiro vira Uber e tal, devido ao tanto. E na área da TI, todo mundo aqui que a gente entrevista, ou já estava empregado antes de terminar a faculdade, ou então enquanto estava estudando já conseguiu um emprego. É realmente uma coisa que é muito diferente, né, das outras áreas, assim, realmente não é fácil, nada é fácil nessa vida, mas com certeza é mais tranquilo, tem mais vagas do que todas essas outras áreas, né? Pelo menos eu não conheço outra que tenha mais. E E uma aí, outra coisa, Joaquim, Sal, isso aí, cara. pode Antes de falar, pode finalizar, falar. eu queria falar mais uma coisa. Eu digo que não vai nem somente da faculdade, vai muito da pessoa. Claro, você tem que ter um local que te disponibilize o conteúdo e que te mostre o caminho das pedras. Por exemplo, como a gente faz aqui com a Escola Programa. A gente já Sim, tem todo o caminho das pedras que eu segui, que outros professores também seguiram, para poder a gente falar, olha, isso daqui que a gente fez realmente dá certo. Sigam que vai dar certo com vocês também. Mas não é só isso, você também tem que ter a curiosidade de praticar, de exercitar e de ser diferente. sim, Imagina que, por exemplo, vamos ter 10 mil, 15 mil, 20 mil alunos aí na escola programa. Se nós temos tudo isso de aluno e todos eles assistem ao nosso curso, o que vai te diferenciar não é só você assistir o curso, é você assistir o curso, praticar o que a gente está falando, praticar de verdade o que a gente está falando, interagir com a gente, fazer perguntas e, através daí, você conseguir realmente ser a diferença. Você vai, opa, eu não vou ficar somente no vídeo, eu vou ficar no exercício também, eu vou praticar também, eu vou atrás de fazer exercícios próprios também, e vou falar com o Joaquim, vou falar com o Marcelo, vou falar com o Saulo, e eles vão me tirar dúvidas, e a partir daí eu vou conseguir realmente ser muito diferente. E, cara, esse diferencial faz com que você consiga vaga muito mais fácil, muito mais fácil. exato, né, Joaquim? Inclusive, é muito importante essa parte aí do tirar dúvidas, né? Ao invés de você ter a dúvida ali, não entendi, vou fechar, vou assistir série. Não, você vai, pergunta, porque a gente tem esse suporte ali de responder às suas dúvidas, muitas vezes até assim, um tempo extremamente rápido. E assim, esse hábito de você ter a humildade de dizer, cara, eu não entendi, como é que eu posso aprender isso aqui de outra forma? Eu acho que é um hábito que acaba sendo levado também para a área de trabalho, né? E eu acho que isso é um comportamento muito valorizado, né, nas empresas. Ao contrário do Total cara diferencial. que, ao Total contrário do cara diferencial. que é o sabe tudo entre aspas, né, mas que na hora de fazer não faz, é muito bom você ter a humildade de dizer, não, pera, eu não sei, como é que eu posso fazer isso aqui, como é que eu posso aprender? Acho que as empresas valorizam muito a transparência e a sinceridade, né, na hora de contratar. Até porque ninguém vai ser sabe tudo. E na área da TI, Exato. muito menos. A área da TI é um mundo. É um mundo. Você vai aprender uma coisa, você percebe que tem mais 10 para aprender. Enquanto você sabe uma coisa, tem uma outra pessoa que sabe algo também que você não sabe. Então, cara, você nunca vai saber tudo. Na Exato. área de TI, principalmente, você nunca vai saber tudo. E quanto antes você tiver a humildade de entender que você não sabe tudo, antes você vai estar preparado para poder aprender de verdade, entende? Então, eu acredito que você ter essa humildade, baixar a cabeça, entender que não sabe das coisas e ir atrás faz um diferencial muito grande. Faz um diferencial muito grande e
posso te dizer com certeza que o mercado aprecia isso. Com certeza. Mas aí, Joaquim, há quanto tempo faz que você foi efetivado? Conta um pouco mais da sua trajetória, assim, após sair da faculdade e entrar de fato na área da TI, que eu acho que é o que todo mundo está querendo saber. Certo. Saulo, eu me formei em 2020. Estou fazendo agora 4 anos de mercado, né? Então, de quando eu fui efetivado para cá, nós já temos 4 anos. E durante esse Talvez processo. 5, né? A gente está em 2025. Porque como a gente ainda está no começo de 2025, eu não tô contando, porque foi no final de 2020. Ah, entendi. Mas digamos que foram 4 anos e 3 meses. Tá, entendi, entendi. 3 meses, certo? Então, pegamos que em 2020 eu estava como júnior, em 2021 eu ainda estava como júnior, 2022 eu estava como pleno, 2023 eu estava como pleno para sênior, 2024 sênior tech lead, e hoje eu me encontro como tech lead. Caramba, cara. Em 4 anos você conseguiu subir de cargo aí quantas vezes? Vamos mudar a pergunta. Nesses 4 anos que você tem de mercado, quantas promoções você teve assim de, digamos assim, aumento de salário mesmo, que é a coisa que a galera pergunta mais. Não necessariamente você precisa dizer, eu estava ganhando tanto e passei a ganhar tanto. Não. Você dizer assim, quantas vezes o seu salário aumentou nesses 4 anos que você trabalha na área da TI. Eu não consigo dizer, não porque eu não quero, mas porque realmente foram uma quantidade boa de promoções. Então, eu não tenho contabilizado quantas vezes eu subi. Porque não foi que de junho eu passei direto para pleno. Não, foram promoções pontuais. À medida que eu ia entregando, que as empresas iam enxergando que eu estava conseguindo entregar, que eu estava num patamar bom para poder mudar o meu nível, eu ia aumentando o meu nível, à medida que ia aumentando também, logicamente, a carga de trabalho. E iam vendo se eu ia dando conta. À medida que eu ia dando conta, eles iam aumentando, até chegar um momento que eles pensaram, pô, talvez o Joaquim dê certo para poder trabalhar também com gestão de pessoas, que é aquilo que eu tinha falado lá no começo. E aí me Uhum. colocaram como tech lead e aqui estou eu até o momento. Mas em relação a salário, eu posso te dizer que meu salário, cara, do, do começo eu acho que até meio complicado de falar. Porque no começo eu recebia o quê? 2 salários mínimos. Se eu falar hoje, já muito mais do que duplicou, muito mais. Não precisa Então, dizer quanto, mas você acha que foi o quê? Umas 10, mais de 10 vezes que aumentou? Mais de 5 vezes? cara, já foi mais de 6 vezes, eu acho. Caramba, muito, Foram muito, mais de muito seis mesmo. vezes. De quando eu comecei para agora, eu acho que meu salário já multiplicou mais de 6 vezes. É Ah, claro, não vou falar que todo mundo vai conseguir fazer isso. Eu também não vou dizer que eu sou uma pessoa excepcional. Então, eu fico no meio termo. Nem todo mundo vai conseguir isso, mas muitas pessoas podem conseguir isso. Porque eu não me considero uma pessoa excepcional, pelo contrário. Eu me considero uma pessoa mediana, só que curiosa. Então, entendi. talvez esse tenha sido o maior diferencial, essa curiosidade, entende? Interessante, né? Isso daí, em 4 anos, teve aí mais ou menos 6 promoções ou mais, né? E aí a gente Sim. faz a pergunta, né, para quem está em casa aí, você que está no seu emprego, nos últimos 4 anos, quantas promoções, quantos aumentos você teve ou quantas bonificações, né? Eu acho que é bem raro as empresas e as áreas que conseguem de fato prover isso para os funcionários, né, cara? É muito interessante essa vantagem da área da TI. Mas continuando, Joaquim, hoje você está trabalhando para alguma empresa do Brasil ou é para uma empresa de fora? Certo, certo. Hoje a empresa que eu trabalho, Saulo, ela não é uma empresa brasileira, ela é uma empresa chilena, certo? É uma empresa de fora. Ela já não paga em real, ela paga em dólar. E é uma empresa que, cara, já faz um tempinho que eu tô nela e é uma empresa muito boa, tá? É uma empresa que eu acredito que uma grande parte da minha experiência, eu posso dizer que eu consegui através dela. Tiveram muitos desafios que eu tive que passar,
Aprendi muita coisa, não só a nível técnico, mas também a nível pessoal. Acredito Uhum. que amadureci bastante e, cara, sendo bem sincero, só tenho a agradecer a tudo que aconteceu comigo até agora para eu conseguir chegar onde eu cheguei. Pô, cara, que legal. Então, apesar de ser chilena, ela paga em dólar, né? Também é home office, Isso. como é que ou é É híbrido? home office, eu trabalho de casa. Pô, cara, muito massa isso daí, né? Tá aí também mais um questionamento, né, que a gente faz. Quantas empresas dá para trabalhar home office, ganhando dólar, né, em outra área, assim, se você for, digamos, sei lá, da área da saúde, da área das finanças, é muito difícil, né, cara? Eu realmente tenho muita vantagem em adentrar a área da TI. Então, Joaquim, se você quiser deixar aí alguma mensagem para o pessoal que está ouvindo a gente e que está em dúvida se deve entrar na área da TI ou não, ou que está aí balançado, pensando se deve aprender programação ou não, deixa aí o recado para você que está na área, o que é que você tem a dizer aí para essas pessoas. Certo. Cara, primeiro, antes de mais nada, não veja vários símbolos como a gente vê na programação e se assuste. Primeira coisa que você pode fazer é não se assustar com isso. É não achar que, cara, é muito símbolo esquisito, é muita coisa que eu não estou acostumado a ver e vai ser difícil. Cara, não vai. Não vai, não vai. Você só precisa ter, logicamente, um caminho mais guiado, algo mais concreto para poder seguir. Não adianta também você só chegar de cara vazia e tentar fazer as coisas, porque como TI é um mundo, você pode acabar se perdendo e se frustrando. Então, se você tiver um direcionamento, é muito bom. Mas não desiste, cara. Se você está pensando em ir para a área da programação ou para a área da TI como um todo, dá uma chance. Você vai perceber que é algo que, no começo, você vai ter um pouquinho de dificuldade, porque é algo realmente novo, mas é muito bom trabalhar com programação. É muito bom trabalhar com programação. E eu não falo nem por questão de questão financeira ou da comodidade, porque também são muito bons. Mas o prazer que você tem em conseguir resolver os problemas do seu dia a dia com programação, para não precisar ficar fazendo alguns trabalhos repetitivos ou algo do tipo, cara, é algo muito bom. Tem muita coisa que eu faço, inclusive, no trabalho hoje, que eu automatizo para não precisar ficar fazendo trabalho manual. Tem muita coisa que eu faço aqui em casa também, que eu automatizo para não precisar ficar fazendo trabalho manual. E isso eu só consigo fazer porque eu aprendi programação, né? Então, se você tiver vontade de aprender realmente, não desiste. Dá o primeiro passo, continua e você vai ver que vai valer a pena, cara. Com certeza, Joaquim, com certeza. Cara, que excelente mensagem. E tá aí, gente. Hoje a gente encerra mais uma entrevista do Passando o Código. Joaquim aí que teve uma trajetória incrível, né? Não queria de nenhuma forma entrar na área da TI, não queria ser programador, né? Mas o destino falou mais alto e ele acabou entrando na área e hoje é muito bem sucedido nela, né? Então é isso, brigadão, Joaquim, por dispor seu tempo aqui pra gente. Valeu, sim. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, toda semana a gente faz entrevistas, tá? Com novas pessoas e a gente conta a trajetória delas para você que está em casa na dúvida se deve entrar na área, como é mais ou menos a trajetória do entrar até eu conseguir um emprego. Tá aí, a gente faz entrevista e vamos continuar fazendo todas as semanas. Então, se você gosta, se inscreve aí no nosso canal, dá o joinha aí no vídeo e valeu!